Na aula de hoje nós vamos falar de um assunto que é comum a gente encontrar dentro da química orgânica, que é a isomeria. Então, para a gente entender o que é isomeria, eu chamo a atenção para vocês de duas substâncias aí, conforme vocês podem ver, a substância A e a substância B. A substância A é um líquido incolor que ferve a 78,5 graus Celsius e apresenta uma certa reatividade química. Já a substância B é um gás incolor que se liquefaz somente a 23,6 graus Celsius, abaixo de zero, ou seja, negativo, e tem reatividade química muito baixa. Ambas essas substâncias têm a mesma fórmula molecular, C2H6O. Então veja bem, são compostos com a mesma fórmula molecular, mas são compostos diferentes, porque têm reatividades diferentes, características diferentes, propriedades diferentes, certo? A substância A, por sua vez, vocês podem perceber, é um álcool, CH3, CH2 ou H, lá, hidroxila de álcool, ligado a um carbono saturado, aqueles velhos conceitos que nós já abordamos. E a substância B, lá, um oxigênio entre carbonos, isso é um éter. Tá? Então, nós podemos dizer que A e B são isômeros e apresentam o fenômeno conhecido como isomeria. Então, isômeros, por definição, são compostos de mesma fórmula molecular, mas que apresentam propriedades diferentes devido a fórmulas estruturais diferentes. Então, são compostos diferentes. Têm em comum apenas a fórmula molecular, mas são compostos diferentes. Tá? A palavra isômero vem do grego isos, que é igual, mero de parte. Então, parte igual. Então, parte igual é justamente a fórmula molecular, certo? Então, o fenômeno da isomeria, na química, ele é semelhante ao fenômeno que a gente, lá da língua portuguesa, né? Que a gente estuda as palavras simplesmente mudando a permutação, permutando as letras, por exemplo, amor e Roma. Olha que interessante, são palavras diferentes, mas não têm as mesmas letras. Tá? Então é mais ou menos aí uma comparação com o conceito de isomeria, tá bom? A isomeria ela é muito comum na química, vocês podem perceber, olha, que uma molécula que apresenta C3H, uma fórmula molecular, por exemplo, C5H12, me dá a possibilidade de 3 substâncias diferentes, 3 isômeros. Uma de fórmula C10H22, eu já vai apresentar 75 possibilidades de compostos diferentes. C20H42 é uma fórmula molecular que já vai me dar 366.319 possibilidades de compostos diferentes, ou seja, isômeros. Beleza? Então, se você lembrar lá, quando nós falamos da síntese de Wöhler, certo? Que foi um marco lá do início da química orgânica com a derrubada do conceito lá da teoria da força vital, vocês se lembram? A própria ureia e o cianato de amônio são isômeros. Perfeito? Conforme está apresentado aí. Hoje, nós temos dentro da química orgânica a isomeria plana ou constitucional, a estereoisomeria ou isomeria cis-trans e a isomeria ótica. Nós vamos estudá-las, todas elas. No entanto, hoje nós vamos falar só da isomeria plana, tá certo? Para não sobrecarregar, para não ficar muito extensa a aula. A gente vai falar das outras depois. Então, a isomeria plana ela vai ocorrer quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada por suas fórmulas estruturais planas, que é essas fórmulas que a gente apresenta aqui para vocês. Então, os casos mais comuns de isomeria plana é a isomeria de cadeia, certo? A isomeria de posição, a isomeria de compensação, ou também conhecido como metameria, a isomeria de função, ou isomeria funcional, e a tautomeria, beleza? É essas que nós vamos ver aqui nesse momento, nessa aula de hoje. O que é a isomeria de cadeia? Olha, é aquela em que os isômeros têm cadeias diferentes. A isomeria de cadeia, então, o que é diferente?
é a cadeia que vai ser diferente. Se você pegar aí o primeiro exemplo, olha, dois compostos que são isômeros, C4H10, tá? Então eles têm que ter a mesma forma molecular. Inclusive, fiquem sempre atentos que quando cai em alguma questão de isomeria, é muito comum uma questão ser uma pegadinha e, embora tenham funções diferentes, o cara vai achar lá, vai falar lá, são isômeros de função. Aí você já marca, mas você esquece, porque você olhou a fórmula estrutural que ele deu, as fórmulas estruturais no caso. Mas você esquece de comparar a fórmula molecular. E a questão costuma ter fórmula molecular diferente. Então não são isômeros, tá? Para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular, porém fórmula estrutural diferente. Então no primeiro exemplo aí você vê C4H10. Ambos, aí se você conferir as duas moléculas, tem C4H10. Só que uma eu tenho a cadeia o quê? Normal e a outra ramificada. Cadeia diferente, isômero de cadeia. No segundo exemplo, eu tenho aí, olha, 3 compostos diferentes, com a mesma fórmula molecular C5H10. Só que uma cadeia é aberta e insaturada, o segundo de cadeia cíclica e o terceiro de cadeia cíclica, porém com uma ramificação. Perfeito? Então, cadeias totalmente diferentes, isômeros de cadeia. Terceiro exemplo, C4H8O2. Veja bem, cadeias diferentes, porque uma eu tenho a cadeia normal e a outra a cadeia ramificada. Tá? Tranquilinho? A isomeria de posição, agora o que vai ser diferente? A posição. Pode ser a posição de uma ramificação ou até mesmo da insaturação. Veja a definição. Isomeria de posição ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia, porém, diferem pela posição de suas ramificações ou das ligações duplas ou triplas. Primeiro exemplo. Veja bem que as duas moléculas apresentam a mesma fórmula molecular, C3H8O, certo? Ambas são álcoois, apresentam a mesma função, só que o grupo hidroxila está ligado a carbonos diferentes, ou seja, posição diferente, isomeria de posição. Segundo exemplo, ambas as moléculas têm fórmula molecular C4H8, mas são isômeros porque tem fórmula estrutural diferente. E qual que é a diferença aí na estrutura delas? A posição da insaturação. Veja bem que na primeira molécula, a insaturação está entre o carbono 1 e 2. E na segunda molécula, a insaturação está entre os carbonos 2 e 3. Posição diferente da insaturação. E no terceiro exemplo, percebe aí que eu tenho, tá, ambos os compostos com a fórmula molecular C4H6Cl2, porém a posição que esse cloro está ligado aí é diferente, olha. Ele está ligado lá no CH, certo? E no outro, ele também está ligado a um CH, só que é numa posição diferente, é um outro CH, tá certo? São dois átomos de cloro e eles estão ligados. A gente poderia gravar assim, no primeiro em 2 carbonos em sequência e no outro em carbonos com sequências diferentes, certo? Analisa aí direitinho e vê que é a posição que está diferente, então isomeria. Temos também a isomeria de compensação, ou também chamada de metameria. O que acontece? Agora os isômeros eles vão ter que ter um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono em sua cadeia carbônica, tá certo? E a característica aqui é a posição desse átomo de oxigênio, no caso que é o primeiro heteroátomo aí no primeiro exemplo, a posição dele vai ser diferente, tá? Então, a isomeria de compensação é aquela em que o heteroátomo ele vai ter uma posição diferente. Tá? Primeiro exemplo, você está vendo isso daí.
No segundo exemplo aí, nós temos também aqui o heteroátomo, é o nitrogênio, e a posição está nitidamente aí, a posição de diferentes, tá certo? Veja bem que no primeiro composto eu tenho um carbono de um lado do nitrogênio e 3 do outro. Já no segundo composto eu tenho 2 carbonos em cada lado do nitrogênio. Então a posição dele está diferente. Tá? E no terceiro exemplo, os dois compostos, o heteroátomo e o oxigênio, certo? E eles estão em posição diferentes. Tá? Percebe aí que ligado ao carbono da carbonila, eu tenho apenas um hidrogênio no primeiro e eu tenho outro carbono. Tá? Então eu tenho uma sequência. No primeiro, um carbono, oxigênio e 2 carbonos. E no segundo, 2 carbonos, oxigênio e 1 carbono. Tá? Beleza? Nesse exemplo, é fácil de enxergar o alongamento e o encurtamento da cadeia carbônica antes e depois do grupo funcional. Então, por isso que mudou a posição do heteroátomo. A isomeria de função, tá? Agora, o que é diferente? A função. A função é diferente. Então, ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Veja bem, no primeiro exemplo, ambas as moléculas têm a mesma fórmula molecular. Eu sempre estou chamando essa atenção, porque atenção para isso, porque essa é a definição de isômero, tá? Só que eu tenho um álcool e eu tenho um éter. Então, funções diferentes, isomeria de função ou isomeria funcional. No segundo exemplo, olha, 3 moléculas que são diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Tá certo? Um vai ser um álcool aromático, a outra um éter e a outra um fenol. Então, 3 funções diferentes. E no terceiro exemplo, ambas as moléculas têm a mesma fórmula molecular, C3H6O, porém um é aldeído e o outro cetona. Funções diferentes, isomeria de função. Bem tranquilinho. Temos ainda a tautomeria, que é um caso particular da isomeria de função, porque a gente vai ter função diferente, só que existe um equilíbrio químico dinâmico entre essas funções. Ou seja, uma espécie se converte em outra espécie e essa espécie regenera a primeira espécie. Isso é o equilíbrio dinâmico, tá certo? Conforme vocês estão vendo aí, eu trouxe um exemplo de um aldeído e um enol, mas é comum acontecer também entre cetonas e enóis, tá certo? Vocês podem observar então que os elétrons π da ligação C-O, ou seja, da carbonila do aldeído, eles podem se mover e ficarem entre os 2 carbonos, certo? Aí quebrando uma ligação do hidrogênio e formando uma hidroxila, ou seja, hidroxila ligada a carbono insaturado é um enol. Então essas duas espécies coexistem no equilíbrio, beleza? Então a tautomeria é isso aí. É um caso particular que existe um equilíbrio dinâmico, que uma espécie, uma função se transforma em outra e vice-versa. Isso fica acontecendo dinamicamente, perfeito? Alguns exercícios para a gente treinar rapidinho aqui. Fala-se em isomeria quando compostos diferentes e com propriedades diferentes possuem a mesma fórmula molecular. É isso que nós falamos. Na figura abaixo são apresentados pares de substâncias as quais possuem relação isomérica. Quais os tipos de isomeria cada grupo de moléculas apresenta? Olha, na primeira aí, veja bem que você tem o primeiro composto, C-OH, isso é aldeído. E o segundo composto, C-O lá, sendo que o carbono, esse carbono ligado à carbonila, o carbono da carbonila é um carbono secundário. Então isso é uma cetona. Então funções diferentes, aldeído, cetona, isomeria de função. Então a gente já mata lá que é a letra B. Perfeito? Letra B, lá. Exercício bem tranquilo, né? Só analisando as outras, olha, na segunda opção aí, eu tenho uma cadeia normal e a outra ramificada, então o que se difere aí é a cadeia. Na 3, eu tenho a posição dos grupos ligados no anel aromático, então posição. E compensação, A4, porque é a posição do
no heteroátomo que mudou aí. Bem tranquilo, baseado no que a gente viu. Olha, o equilíbrio abaixo pode ser considerado como? Olha, equilíbrio químico, certo? Os compostos, verifica aí, uma é uma cetona cíclica e o outro é um enol cíclico, certo? Tem a mesma fórmula molecular? Conta aí. Se tiver, e eu já falo para vocês que tem, é um equilíbrio dinâmico tautomeria, que corresponde à isomeria plana ou constitucional, na qual há um equilíbrio dinâmico entre espécies diferentes, funções diferentes, tautomeria, letra D. Fácil, né? Em relação aos compostos químicos orgânicos, marque a alternativa correta. Aí você tem as fórmulas estruturais dos compostos. Olha, e para vocês conferirem se são isômeros, porque tá aí, olha, os compostos 2 e 4 não são isômeros, tá aí dizendo se é ou não isômero. O que eu tenho que saber para fazer esse tipo de questão? Se eles vão ter fórmulas moleculares iguais. Então, eu ponho aqui para vocês todas as fórmulas em vermelho, todas as fórmulas moleculares, para a gente tirar as conclusões de que são isômeros ou não. Então, vamos lá analisar. Tá? Isso, nessa questão, vocês que teriam que ficar atentos para achar essas fórmulas moleculares. Não se esqueçam, porque pode ser uma pegadinha. E sem elas, talvez a gente não resolveria essa questão de forma correta. Todos os pares de isômeros pertencem a funções químicas diferentes? Não, tá? Eu posso falar, olha, que 1 e 6 são isômeros, mas apresentam a mesma função, são hidrocarbonetos, certo? 1 e 6. Obviamente, se você olhar aí, ó, 2 e 4 são isômeros. 1 eu tenho éster, que é 4, né? A estrutura da 4. E na estrutura 2 eu tenho um ácido carboxílico. Aí sim diferente, mas o 1 já fez com que a afirmativa, o 1 e o par 1 e 6, já fez com que a afirmativa estivesse errada. Então está errada, letra A. Os pares de compostos 1 e 6, 4 e 3, não, 1 e 6, 2 e 4, tá? Então 1 e 6, perfeito, C6H14, 2 e 4, certo, C2H4O2, e 3 e 5, 3 e 5, são isômeros, C4H9, sim, são isômeros, correto, a letra B está correta, perfeito? Veja bem que eu precisaria realmente da fórmula molecular para fazer isso daí. Analise as outras alternativas aí, tá, pessoal? Nas figuras estão representadas as estruturas de dois pares de compostos. Tá, então, o par X, eu tenho aí, confiram se tem a mesma fórmula molecular, tá? Não se esqueçam disso, mas aqui eu já vou falar que tem. É correto afirmar que os tipos de isomeria encontrados nos pares X e Y são. Olha, então, primeiro, par X, eu tenho o quê? Um álcool e um éter. Funções diferentes, isomeria de função. E no par Y, olha, os cloros que estão ligados no anel benzênico estão em posições diferentes. O primeiro na posição 1 e 4, e o outro, segundo, na posição 1 e 3. Perfeito? Então, posição, função e posição. Letra B. Ok, pessoal? Certinho? Agora, para finalizar, nós temos essa questão que fala o seguinte: as cetonas são utilizadas como solventes orgânicos e se caracterizam por apresentarem numa cadeia carbônica o grupo funcional carbonila com seu carbono secundário, é a definição que a gente já conhece. Considerando a cetona de menor massa molar, seu isômero plano de função pertence ao grupo funcional. Olha, a função, a cetona, é a substância que apresenta a função cetona, de menor massa, vai ter, para ter a carbonila e um carbono secundário, tem que ter 3 carbonos. Então, a propanona é a menor cetona que nós temos. Perfeito. Então, para ser isômero dela, vai ser uma amida? Não.
Amida eu já elimino de cara. Tem nitrogênio. Então nunca vai ter não tem nitrogênio na acetona, beleza? Então não é a letra A. Éster. O éster, se lembra aí que tem que ter 2 oxigênios. A acetona só tem 1 oxigênio, então não pode ser éster. Certo? Pode ser um aldeído? Pode ser um aldeído. Pode ser um ácido carboxílico? Não, porque o ácido carboxílico ele tem o quê? 2 oxigênios e a acetona só tem 1, então não vai ter nunca a mesma fórmula molecular. Pode ser um éter? Pode ser um éter. Então eu trago aqui as possibilidades para a gente ver. Olha, um éter com 3 carbonos. Beleza? Porque tem que ter 3 carbonos, que a acetona é mais simples, a gente já tem a fórmula dela. Veja bem que o número de hidrogênios vai ser diferente. Eu tenho 3 carbonos no éter e na acetona. Eu tenho 1 oxigênio no éter e na acetona, mas o hidrogênio na acetona eu tenho 6 e no éter eu tenho 7. Perfeito? Então não faz sentido. E só pode ser o aldeído, olha lá, 3 carbonos, 1 oxigênio e 6 hidrogênios. Letra C. Beleza? Valeu, pessoal. Se aprofundem nos estudos. Não fiquem só por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.